Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes dessa emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora, estaremos falando do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas neste programa. A Caminho da Luz é um programa espírita redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela, Ítalo Pifano e Luciane Cabral. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com uma prece. Façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, viemos pedir-vos que compadecei de nós, pois vivemos agitados interiormente. Sofremos com as competições do sistema moderno. Desejamos emprego, estudar e ter conforto material. Assustamos com a concorrência que enfrentamos. Os esforços constantes por conseguirmos algo promovem a ansiedade, invadem-nos a alma e nos sentimos transtornados. Mudamos de maneira imprevisível nosso humor sem obtermos o controle emocional desse estado de espírito. Senhor, temos conhecimento de que a imperfeição de nosso ser é que nos proporciona esse estado da alma. Que o verdadeiro discípulo cultive a tranquilidade, pois conhece a palavra do Mestre que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus, restaurai nosso estado emocional para obtermos equilíbrio. Que assim seja. A Caminho da Luz. Toda preocupação é válida, desde que ela não nos anule. Nossos assuntos para sua reflexão de hoje são: sala de aula, progresso da legislação humana, explorando o Evangelho na grande ramagem, variedades espíritas, hoje em 2 momentos com o tema pesquisas científicas da reencarnação, fragmentos doutrinários, entrevista com Yasmin Madeira, Seara dos Médiuns, Problema Contigo. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 8º da terceira parte de O Livro dos Espíritos sobre a Lei do Progresso, com a continuação do tema Progresso da Legislação Humana. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada
certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: a sociedade que tem sobre os seus ombros leis severas é porque nela a depravação domina as consciências e, em lugar do amor, ela vive a violência. É de se notar que em muitos países chamados civilizados e desenvolvidos, as leis são rigorosas por faltarem ao seu povo a educação dos sentimentos que favorece a fraternidade. As leis severas mais se destinam a punir o mal do que secar a sua fonte. Diz o Livro dos Espíritos: infelizmente ainda é assim. Para secar a fonte do mal, da desarmonia, somente a educação tem esse poder, mas para tanto necessário se faz a ação do tempo que provoca a maturidade da alma. Somente a educação tem condições de interromper as insinuações do mal. É ela o recurso divino que influencia as almas para o saber, porque o homem dotado de amor e sabedoria voa em pleno céu da consciência com a tranquilidade que nada perturba. É bom e mesmo útil quando os irmãos se esforçam para se preparar, retificando a sua vida, trilhando caminhos nobres. No entanto, é importante lembrar que as reações contrárias logo aparecem, tentando impedir que se dê o faça-se à luz. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Em artigo publicado no site www.oconsolador.com.br, Davi Ascenso comenta: vejam as colocações do Espírito da Verdade respondendo às indagações de Kardec a respeito das leis humanas. É preciso refletir muito e muito sobre essas questões. Afinal, aqueles a quem damos o direito de nos representar nas cadeiras públicas devem ser escolhidos de forma correta, racional. Devem ser pessoas que realmente estejam voltadas aos interesses públicos e humanos e que entendam de forma clara que a recompensa pelo seu trabalho bem efetuado se fará pelo seu salário material e pelo seu bônus espiritual. Compreender melhor o valor desse bônus espiritual requer do ser humano uma melhor compreensão das leis divinas, das leis universais, da continuidade da vida através das reencarnações. Isso é possível através do exercício da educação que a doutrina espírita nos oferece, onde o ser reeduca-se novamente para as leis universais e debruça o seu olhar complacente aos irmãos de caminhada, entendendo que não está apenas fazendo por si, mas por todos, buscando o equilíbrio e a divisão de recursos para todos que estão à sua volta. Não encontramos isso ainda em nosso meio político, porque a educação vigente do momento é aquela em que o egoísmo, o orgulho e a vaidade pessoal ainda imperam, e mesmo para aqueles que se acham devidamente preparados, sabemos quanto é difícil a prova, pois as oportunidades que caminham junto a elas muitas vezes os chamam para a mudança de conduta. Acreditamos que a verdadeira educação moral, ensinada e orientada pela doutrina espírita, vem nos oferecer os alicerces necessários para enfrentar o desafio da política com dignidade, maturidade e compaixão. Afinal, segundo Washington Luiz, governar é povoar, mas não se povoa sem se abrir estradas, e de todas as espécies. Governar é, pois, fazer estradas. Então vamos nos educar mais ainda, abrir estradas de progresso
esperança, otimismo e fé nos corações que nos cercam, não permitindo o abatimento e a tristeza, mas sim a certeza de um Deus soberano e justo que nos oferece a cada dia uma nova oportunidade para sermos os instrumentos da mudança educacional, moral e política dos povos. Sejamos os tratores da educação na construção da estrada política de fraternidade e igualdade entre todos. Explorando o Evangelho, a palavra de Emmanuel. Na grande ramagem, pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização de sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Pesquisas científicas da reencarnação. Médico americano pesquisa crianças que recordam suas vidas anteriores. Jimmy Tucker, continuador da pesquisa iniciada pelo Dr. Ian Stevenson, menino de 4 anos, lembra da sua vida como ator. Filho volta como neto. Jim Tucker é diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar e professor associado de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia. Seu principal interesse investigador são as crianças que parecem recordar vidas anteriores e as lembranças pré-natais e do nascimento. É autor de Life Before Life, que foi traduzido ao português como Vida Antes da Vida, que apresenta uma visão de mais de 40 anos de investigação sobre a reencarnação no setor de estudos da percepção da Universidade de Virgínia. Um dos casos reportados por Tucker é do menino Rian Ramons,
que, com 4 anos de idade, começou a ter lembranças fortes de uma existência anterior como ator em Hollywood, afirmando ter 3 filhos cujos nomes não conseguia lembrar. Seus pais, céticos inicialmente, o levaram ao médico que predisse o fim de suas crises noturnas com o passar do tempo. Um dia, enquanto folheava um livro sobre atores de Hollywood, Ryan conseguiu se identificar entre os atores da década de 1930. Vários foram os dados fornecidos por Ryan que o identificam de forma unívoca com Marty Marty, famoso ator de Hollywood na década de 30. Ryan é um dos autênticos casos de lembranças de vida anterior, como descreve Tucker. Tucker, continuador de Ian Stevenson. Como se sabe, existe uma possibilidade real de se pesquisar diretamente a reencarnação através do acesso à memória de pessoas, seja por meio de estado de transe ou de crianças em tenra idade. O último processo é considerado mais confiável e foi o caminho seguido pelo famoso pesquisador Ian Stevenson, autor do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Atualmente, o trabalho de Stevenson tem sido continuado por meio das pesquisas do norte-americano Jim Tucker. Ele possui um arquivo com cerca de 2.500 casos de crianças que tiveram lembranças de vidas anteriores. Tucker trabalha como professor associado de psiquiatria no Centro Médico da Divisão de Estudos de Percepção da Universidade de Virgínia. O trabalho de Tucker já dura 15 anos, com base em entrevista de crianças de várias idades. Estatística dos casos. Devemos considerar que o método quantitativo utilizado em pesquisa é próprio da cultura americana, pois Allan Kardec, ao investigar os fenômenos psíquicos, utilizou o método qualitativo. Eis porque o estudo de Tucker, ao lidar com grande massa de dados, resultou na compilação de alguns números que demonstraram os padrões estatísticos observados nos casos. A maior parte das crianças que se lembra de vidas anteriores tem entre 2 e 6 anos de idade. A idade média com que ocorreu a desencarnação da personalidade na vida anterior é de 28 anos. 60% das crianças que se lembram de vidas anteriores são meninos. Aproximadamente 70% das crianças afirmam ter desencarnado de morte violenta ou não natural. Nos casos de falecimento por morte violenta, algo mais de 70% são meninos. 90% das crianças afirmam pertencer ao mesmo gênero da existência anterior, ou seja, 10% trocam de sexo. O tempo médio entre existências é de 16 meses, ou quase 1 ano e meio. 20% das crianças afirmam se lembrar do que ocorreu no intervalo de erraticidade, quando estão desencarnadas. Pioneirismo de Ian Stevenson. É bom dizer que à frente da divisão de estudos da personalidade esteve Ian Stevenson, o mais famoso pesquisador sobre o assunto. Seus livros e textos em publicações científicas descrevem casos de crianças que se recordariam de vidas passadas e de pessoas com marcas de nascença que teriam sido originadas por cicatrizes de existências anteriores. Stevenson e sua equipe avaliaram casos de reencarnação da forma que consideraram a mais acurada possível. Fazem entrevistas
confrontam a versão narrada como documentações, comparam descrições com fatos que só familiares da pessoa morta poderiam saber. Por tudo isso, ele se tornou um dos maiores responsáveis por ajudar a deslocar, ainda que apenas um pouco, o conceito da reencarnação do campo da fé e do misticismo para o campo da ciência. Mas o que levou esse renomado médico, com mais de 60 anos de carreira, e tantos outros pesquisadores a encararem a reencarnação como uma hipótese válida? Bem, são histórias, como por exemplo a de Svarlata Mishra, uma menina nascida em 1948 de uma rica família da Índia e que se tornou protagonista de um dos casos clássicos, digamos assim, da literatura médica sobre vidas passadas. A história é descrita em um dos livros de Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, e se assemelha a outros registrados pelo mundo sobre lembranças reveladoras ocorridas, principalmente na infância. Mas, ao contrário da maioria, não está relacionado a mortes violentas, confrontos ou traumas. A história de Mishra é simples. Aos 3 anos de idade, viajava com seu pai quando, de repente, apontou uma estrada que levava à cidade de Katni e pediu ao motorista que seguisse por ela até onde estava o que chamou de minha casa. Lá disse, poderiam tomar uma xícara de chá. Katni está localizada a mais de 160 quilômetros da cidade da menina Pradesh. Logo em seguida, Mishra começou a descrever uma série de detalhes sobre sua suposta vida em Katni. Disse que lá seu nome fora Bia Patak e que tivera 2 filhos. Deu detalhes da casa e a localizou no distrito de Zurkotia. O pai da menina passou a anotar as memórias da filha. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Segundo momento do tema, pesquisas científicas da reencarnação. Recordações de mãe. 7 anos depois, em 1959, ao ouvir esses relatos, um pesquisador de fenômenos paranormais, o indiano Siri Barnege, visitou Katni. Pegou as anotações do pai de Mishra e as usou como guia para entrevistar a família Patak. Tudo que a menina havia falado sobre Bia, morta em 1939, batia. Até então, nenhuma das 2 famílias havia ouvido falar uma da outra. Naquele mesmo ano, o viúvo de Bia, um de seus filhos e seu irmão mais velho, viajaram para a cidade de Shahtarpur, onde Mishra morava. Chegaram sem avisar e sem revelar suas identidades ou intenções aos moradores da cidade, pediram que 9 deles os acompanhassem à casa dos Mishra. Stevenson relata que imediatamente a menina reconheceu e pronunciou os nomes dos 3 visitantes. Ao irmão, chamou pelo apelido. Semanas depois, seu pai a levou para Katni, para a casa onde ela dizia ter vivido e morrido. Mishra conta Stevenson, tratou pelo nome cada um dos presentes, parentes e amigos da família. Lembrou-se de episódios domésticos e tratou os filhos de Bia, então na faixa de 30 anos, com a intimidade de mãe. Mishra tinha apenas 11 anos. As 2 famílias se aproximaram
e passaram a trocar visitas, aceitando o caso como reencarnação. O próprio Stevenson testemunhou um desses encontros em 1961. Ao contrário de muitos casos de memórias relatadas, como de vidas passadas, as da menina continuaram acompanhando-a na fase adulta, quando Michiha já estava casada e formada em botânica. Reencarnação e espiritismo. A reencarnação, segundo a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, é a volta do espírito a um novo corpo de carne que nada tem a ver com o anterior. Isto é, a alma que não se depurou em uma vida corpórea recebe a prova de uma nova existência, durante a qual dá mais um passo na senda do progresso. É por essa razão que passamos por muitas existências. Se somos seres imortais tendentes à perfeição, certamente os poucos anos de uma vida física são insuficientes para a aquisição das experiências necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Senão, ficaria sem sentido a afirmativa de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não é somente na Terra que reencarnamos. Podemos viver em mundos diferentes. As reencarnações que passamos aqui não são as primeiras nem as últimas. São, porém, as mais materiais e bastante distantes da perfeição. A alma pode viver muitas vezes no mesmo globo e só pode passar a reencarnar em mundos superiores quando haja alcançado condição suficiente para tal. Filho volta como neto. Os espíritos formam grupos ou famílias no mundo espiritual, ligados pela afeição e simpatia. Ao reencarnarem, reúnem-se na mesma família ou no mesmo círculo de afinidade, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Podem, dessa forma, reencarnar muitas vezes na mesma família, desde que tenham uma afeição real de alma para alma. Por outro lado, as ligações com vizinhos ou empregados poderão igualmente decorrer de laços familiares ou amizades antigas. Por meio da reencarnação, portanto, há continuidade das relações entre os que se amaram e continuam se amando. Nesse sentido, o engenheiro suíço Carl Miller, no livro Reencarnação Baseada em Fatos, relata um acontecimento ocorrido com um menino de 2 anos de idade que disse à sua mãe: "Estou aqui porque amo você, papai e Leslie, meu irmão." Não incluindo nesta relação outras pessoas da família, a mãe então respondeu que ele devia amar a todos os seus parentes, pois todos gostavam dele, ao que o pequeno filho replicou: "Não é isso, mamãe. Você não se lembra da época em que estávamos mortos?" Ao dizer isso, o menino estava se referindo à ligação dele no mundo espiritual com seus pais e o irmão, antes de reencarnar. Existe também o caso de espíritos que, ao se tornar inimigos em vidas passadas, podem reencarnar numa mesma família a fim de se reconciliarem em nome do amor, pois essa é a determinação de Deus para os seus filhos. No livro Reencarnação Baseada em Fatos, Carl Miller relata o seguinte: "Fato interessante foi o meu neto, aos 5 anos de idade, revelar espontaneamente ter sido meu filho reencarnado, ao dizer que antes de estar na barriga da minha mãe, estava na barriga da vovó. Disse ainda aos 6 anos que, tendo aparecido um machucado nas costas, da qual saía sangue, ele foi lá para cima e depois voltou. Na realidade, ele estava dizendo que, ao ter morrido na vida anterior, devido a um câncer na omoplata,
do qual esguichava sangue do tumor, sua alma voltou para o mundo espiritual, e que depois disso retornou em novo corpo como meu neto. Resumindo, o mesmo espírito que desencarnou como meu filho em 1965, com 1 ano e 10 meses, reencarnou depois como meu neto em 1982. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Quando Jesus esteve entre nós, Sérgio, ele nos disse: orai pelos que vos perseguem e caluniam. E muitas vezes nós sentimos muita mágoa dessas entidades que nos perseguem. Qual seria a nossa atitude, então, com relação aos obsessores? É o perdão, Yasmin, porque, na verdade, o processo obsessivo, ele é uma coisa normal, digamos assim, na faixa de evolução em que nos encontramos. E ele nos informa também do nível em que estamos estagiando no momento. Se não estivéssemos num nível superior, não haveria processo obsessivo. Para nós nos liberarmos dessa situação, justamente o conselho de Jesus: orar, perdoar, assumir uma atitude diferente diante dessa situação. Isso é difícil em alguns momentos, porque as pessoas também, com muita dificuldade, têm trabalhado isso. Nós nos preocupamos pouco com as questões espirituais ainda em relação ao que deveríamos nos preocupar. Kardec, no capítulo do passamento, no livro Céu e Inferno, nos instrui a prepararmos o processo da nossa desencarnação já durante a vida. Então tudo está embutido nisso. Nós devemos procurar um processo de espiritualização através da nossa reta conduta, através da oração, através da vigilância, através da instrução. A proposta do Espírito da Verdade: amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, segundo mandamento. Então é uma atitude que depende de um esforço nosso, de um engajamento. Só assim poderemos nos libertar. Sérgio, existe uma relação entre mediunidade e processo obsessivo? Ou seja, os médiuns, eles costumam ser mais perseguidos ou não? Veja bem, não há uma relação de causa e efeito. A mediunidade é simplesmente a faculdade que permite aos espíritos manifestarem-se de forma mais patente. O médium não é mais nem menos perseguido do que qualquer pessoa. O que acontece na mediunidade é que ela possibilita ao espírito manifestar-se. Então ele perde, Kardec até considera no capítulo 23 do Livro dos Médiuns uma vantagem. Porque o espírito obsessor perde a vantagem da invisibilidade. O médium sabe com o que está lidando. Se for esclarecido, se for bem orientado pelas obras de Allan Kardec, pela doutrina espírita, ele se livrará do processo com mais facilidade, porque o espírito não estará agindo às ocultas. Agora, não há uma relação direta entre o indivíduo ser médium e atrair obsessores. Apenas ele percebe mais a presença dos obsessores pelo fator mediúnico. Mas as pessoas que não têm a faculdade mediúnica são tão assediadas quanto os médiuns. Os espíritos agem permanentemente em nossa vida. É possível uma criança sofrer um processo de perseguição obsessiva? Sim, perfeitamente possível. Há disso muitos relatos, muitos casos na literatura espírita. E aí, como é que a gente faz? Deve orar, deve submeter ao tratamento do passe. Isso pode ser feito até pela mãe. Aliás, passe de mãe é uma beleza, né? Porque é aquele mais amoroso, mais dedicado. E sempre também no momento em que a criança estiver dormindo, conversar com ela, que na verdade o espírito, no momento que se desprende, estará mais acessível a certas instruções do que no momento que está vinculado mais intensamente ao corpo físico ainda infantil. Então não conversar com o espírito obsessor, mas com o espírito da criança. Na presença da criança não é recomendável. Pode-se até, no caso de ser realmente um processo obsessivo, levar o nome da criança até a reunião
de desobsessão, onde será feita a evocação particular e a educação moral desse espírito, visando dissuadi-lo desse mau intento. Mas na presença da criança, não é recomendado. Então, o que você diria nas suas palavras finais para esses irmãos que estão percebendo no seu dia a dia a presença de entidades que lhes querem prejudicar? Que assumam uma postura de vigilância, de oração e tenham agora, a partir deste momento, a Jesus como guia de suas vidas. Que busquem se instruir sobre a espiritualidade. Jesus a todo momento nos orientava: aquilo que quereis que vos façam, fazei vós aos outros. Essa é a principal atividade preventiva de obsessão, é modificar a nossa conduta. Se estamos sendo assediados, primeiro, isso faz parte da convivência do mundo inferior em que nos encontramos. Mas segundo, e aí é que é mais grave, é porque há em nós um fator de atração. Então, se nós corrigirmos esse fator de atração, que são as nossas imperfeições morais, são as nossas condutas inadequadas a essa regra áurea, nós então vamos sofrer esses assédios. Se corrigirmos, não sofreremos mais. Agora, os vícios, Sérgio, eles podem ser um atrativo para os espíritos obsessores? É uma excelente pergunta, Yasmin. No nosso tempo é muito grave. Em época de revolução global, tecnológica e propaganda de massas, estimulando as paixões das pessoas, podem sim ser fatores de atração de espíritos malfazejos, porque esses irmãos desencarnam numa condição de dependência. Muitas vezes eles retornam à crosta do planeta ainda nessa dependência. Evidentemente que eles vão procurar permutar vibrações ou identificações fluídicas com as pessoas que igualmente cultivam os mesmos vícios nos quais eles desencarnaram ou apegados aos quais eles desencarnaram. Então, os maus hábitos, eles podem sim engendrar processos obsessivos. Quem são, afinal das contas, os obsessores? São simplesmente homens e mulheres desencarnados. São irmãos nossos em humanidade que estão buscando também o seu processo evolutivo muitas vezes. Só que ainda não tem o esclarecimento necessário. Então, a melhor forma de nós nos livrarmos desse processo é o bem proceder. Volto a repetir, sempre será. É a mudança da nossa conduta. Poderemos ser auxiliados no centro, poderemos tomar a água fluidificada, poderemos nos submeter a orações, mas se não alterarmos a nossa conduta, não vamos corrigir o problema na causa. Ao bem proceder, nós poderíamos sensibilizar esses companheiros desencarnados. Muitos deles se convertem. Sensibilizados pela nossa conduta, pela nossa resistência ao mal, eles desistem de agir e até veem que não há realmente compensação nisso. E nós teremos o mérito de ter trazido esses irmãos para o lado do bem. Muito obrigada, Sérgio, pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa A Caminho da Luz, hoje nós vamos trazer uma página de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Problema Contigo. Fugindo à mediunidade, muita gente acaba alegando: não suporto o labirinto de opiniões. A divergência está em toda parte. É muita exigência. Tentei, mas não pude. Não sou cobaia. Aguente quem quiser. Não quero complicações. É luta demais. E acrescenta: Deus não castiga. Ele não é por deixar a mediunidade que o mundo se tornará pior. Sim, o Criador não condena as criaturas, mas corrige as criaturas desajustadas por intermédio de suas leis. Ele, o Criador, é a sabedoria infinita e determina, através da cultura, o erguimento da escola em socorro dos analfabetos, mas não arranca as trevas do espírito quantos se acomodam nas furnas da ignorância. Ele é a bondade infinita e sugere, através da ciência, a formação do remédio que alivia os doentes,
mas não retira a moléstia de quem persiste no abuso. Ele é o amor infinito e patrocina todas as solidariedades, a construção, o manicômio, em que se abriguem os alienados mentais, mas não suprime a loucura de quem se endividou no desequilíbrio. Ele é compaixão infinita e estabelece, através do trabalho, os meios necessários à solução de todos os dissabores e obstáculos que se antepõem ao progresso e à tranquilidade do homem, mas não afasta a dificuldade de quem se entrega à preguiça. É assim que ele, na terra de hoje, promove, através da doutrina espírita, todos os recursos precisos a que te dediques, com êxito, a sagrada missão da mediunidade, em teu próprio favor, mas, se desertas da obrigação, o resultado de semelhante atitude é problema contigo. E aqui ficamos agradecendo a audiência de todos os nossos amigos e ouvintes do programa Caminho da Luz, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Senhor Jesus, viemos a vós buscar sabedoria para retirar de nossos olhos o véu da ilusão mundana. A luz do Evangelho nos convida a irmos além das aparências e passar a enxergar a essência. Ver a essência é ver o valor de tudo e de todos. Muitos remédios amargos, como o boldo, são considerados ruins. No entanto, restabelecem a saúde. O bem sempre existe disfarçado de mal. Aquele irmão que parece difícil nos dá a oportunidade de cultivarmos em nossa alma 3 virtudes: a paciência, a tolerância e o perdão. Que sigamos o Evangelho na advertência que ele nos faz para termos olhos de ver o bem quando diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus capítulo 6, versículo 22. Que assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.